E aí, galerinha do nono ano, vamos estudar o Teorema de Tales, continuando nosso assunto em resolução de problemas matemáticos. E quando eu falo teorema é aquilo que é demonstrado com um processo lógico. Mas de Tales, quem foi Tales? Tales de Mileto foi o primeiro filósofo ocidental de que se tem notícia, considerado um dos 7 sábios da antiguidade e também o pai da filosofia. Tales preocupou-se em entender e explicar o universo em vez de simplesmente curvar-se diante de seus mistérios. Segundo alguns historiadores, Tales foi comerciante, o que lhe rendeu recursos suficientes para dedicar-se às suas pesquisas. Tales provavelmente viajou para o Egito e a Babilônia, entrando em contato com astrônomos e matemáticos. Depois de aposentado, passou a dedicar-se à matemática, estabelecendo os fundamentos de geometria. Tales, Tales é esse descrito aí por mim. Agora, o que diz o teorema de Tales? Né? O que diz o seu teorema? O teorema de Tales, ele fala que retas paralelas. Então vamos ver aqui. Professor, o que são retas paralelas? Paralelas são aquelas que não se cruzam, são aquelas que não têm ponto em comum. Isso na geometria euclidiana. Então as retas paralelas são R, S, T e U. Então, antes de entender o teorema de Tales, vamos entender o que são retas paralelas, R, S, T e U, e o que são retas transversais. Retas transversais são as retas que cortam, né, que intersectam, que cortam as retas paralelas, tais como a reta A e a reta B. Então, o teorema de Tales nos diz que retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais, né? Como está escrito aqui, ó, feixe de retas paralelas. Feixe de retas paralelas, acima de 3 retas paralelas, né? Eu posso falar que eu tenho um feixe de 3 retas paralelas para cima. Eu posso falar que eu tenho um feixe de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais, formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Então, vejamos aí. Simplesmente, o teorema nos diz que retas paralelas, tais como R, S, T e U, cortadas por retas transversais, tais como A e B, determinam segmentos proporcionais. Professor, o que é um segmento proporcional? Segmento é uma parte da reta que tem início e fim. Ele vai ter um ponto inicial e um ponto final. Vejamos o exemplo. Assim podemos concluir a seguinte relação que segue de acordo com o teorema de Tales, né? O teorema de Tales ele garante a proporcionalidade. Quando eu falo em segmentos proporcionais, ele garante essa proporcionalidade. Eu vou tirar segmentos proporcionais. Então vamos lá. Nós vamos trabalhar com proporção. Lembrando, o que é uma proporção? Proporção é uma igualdade entre duas razões. O que é razão? Razão é uma divisão, né? O quociente, né? É uma divisão. Então, o segmento AB está para o segmento CD, assim como, porque proporção se lê assim como o segmento, a linha
B' está para C', D'. Isso aqui uma proporção, uma igualdade de duas razões, de duas divisões. E o que o teorema de Tales ele garante? Ele garante que essa divisão, o resultado dessa divisão, tem que ser o resultado dessa divisão, que é a nossa constante de proporcionalidade, né? Mas só existem, professor, esses 4 segmentos? Não. Vamos analisar, observar mais. O segmento AC está para o segmento AB, assim como AC' está para AB'. Observem que eu estou trabalhando com segmentos da transversal A. Eu tenho que pegar a C da transversal A está para o AB. Assim como, agora eu vou trabalhar, né, com os segmentos da transversal B. A linha C' está para a linha B'. Só existem esses segmentos, professor? Não. Também podemos observar outros. AC está para BC, assim como a linha C' está para B', C', sempre nos garantindo uma proporção, porque são segmentos proporcionais. O teorema de Tales pode ser observado em algumas situações, objetos, coisas do nosso dia a dia, tais como a imagem nos apresenta. Vejamos agora algumas questões, né, algumas atividades onde vamos aplicar o teorema de Tales. Vamos lá. Primeira, a figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto e cortam duas ruas paralelas. Então, elas partem do ponto A, ó, uma avenida, outra avenida. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas suas paralelas têm 80 e 90 metros de comprimento. Então, ele na primeira avenida, 80 e 90 metros de comprimento. Na segunda avenida, um dos quarteirões na segunda avenida, ambas partem do ponto A, nascem dele. Segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60, como visto. Qual o comprimento do outro quarteirão? Eu sei? Não. Quando eu desconheço alguma coisa na matemática, eu denomino com uma letra, que eu coloquei X. Bem, professor, como eu vou aplicar o teorema de Tales? Como? Como? Nós temos aqui, ó, observe o modelo matemático dessa situação real. Nós temos retas paralelas, né? Nós temos aqui, ó, ruas paralelas, ó, essa é paralela a esta, cortadas por transversais. Qual é a transversal? É a primeira avenida, né, com medidas de 80 e 90, e a outra transversal é a segunda avenida com a medida 60 e a outra que é X. Então eu fiz aqui um modelo matemático, né? Então, passando isso aqui para um modelo matemático, né, de forma bem geométrica, 90, 80, né, essa rua é paralela a essa, 90, 80, 60 e X, assim como está o desenho. Aplicando o teorema de Tales, mas eu esqueci, o que mesmo o teorema de Tales nos diz? Que retas paralelas, cortadas por segmentos transversais, determinam segmentos proporcionais. Mas, professor, quais são os segmentos que eu tenho aqui? Eu tenho o segmento, ó, 80
é um segmento, 90 é um segmento, 60 representa um segmento, x representa um segmento. Então, eu vou montar a minha proporção dos meus segmentos proporcionais. 60 está para x, assim como 80 está para 90. 80 vezes x, 80x. 60 vezes 90, 5.400. Né? 80 não multiplica o x, quem está multiplicando desce dividindo. 5.400 dividido por 80 vai dar o valor do quarteirão da segunda avenida, que é 67,5. Outro modo de resolver, eu posso cortar a mesma quantidade de zero, né, numa igualdade, sempre a mesma quantidade de zero, cortar esse zero com esse zero. Sobrou aqui 540 dividido por 8, que daria também 67,5. Facilitaria o cálculo, a conta de divisão, mas você pode fazer normalmente. Primeiro exemplo, encontramos o valor da medida do quarteirão da segunda avenida. Segundo exemplo, na figura, os segmentos BC. Os segmentos BC e DE são paralelos. Então, BC e DE são paralelos. Está aqui. Não se cruzam, não tem ponto em comum. AB vale 30. De A até B eu tenho 30. Olha o modelo aqui, ó. De A até B eu tenho 30. AD, de A até D, eu tenho 10. Se de A até B vale 30 metros e de A até D vale 10 metros, de D até B vale quanto? Eu vou pegar o todo, 30 menos 10. Eu vou encontrar quanto? 20 metros. Então, eu vou ter 30 menos 10. Eu vou encontrar esse segmento correspondente aqui, que é 20 metros. AE. AE mede 12 metros. A medida do segmento CE. CE, eu vou colocar o X aqui, ó. O que eu quero? Essa medida. Coloquei o X aqui. É em metros. Então, vamos lá, né? Retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Vamos sempre montar a proporção. Então, vou montar a proporção. 10 está para 20, assim como 12 está para x. Agora, eu vou multiplicar cruzado, né? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou o contrário. Então, 10 vezes x, 10x. 12 vezes 20, 240. Quem está multiplicando a letra, quem está juntinho com ela, desce dividindo. 240 dividido por 10, 24. Ou, cortando a mesma quantidade de zero, cortei esse zero, sobra 24 e sobra 1. 24 dividido por 1, 24 metros, que é a medida do segmento CE, alternativa B de bola. Terceira questão. A figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. Né? 3 lotes, ó, um lote, 1, 2, 3, com frente para a rua A, primeiro, segundo e terceiro, com frente para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. O que é perpendicular? Rua A. Vão formar as divisas, ó. Quantas divisas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Elas formarão um ângulo de 90 graus perpendicular. Forma um ângulo de 90 graus com a rua A. 1, 2, 3, 4. 4 divisas, 4 ângulos de 90 graus formados. As frentes dos lotes 1, 2 e 3
para a rua A medem, respectivamente, 15 metros, 20 metros e 25 metros. E a frente do lote 2 para a rua B mede 28 metros. Qual é a medida da frente para a rua B dos lotes 1 e 3? Então, lote 1, lote 2, lote 10. Lote 1, lote 2, lote 3. Eu quero saber qual é a medida da frente para a rua B do primeiro lote e qual é a medida, né, da frente da rua para a rua B do terceiro lote. Chamei de X e Y. Então, primeira coisa, né? Vamos montar nossa proporção. 15 está para 20, assim como x está para 28. 20 vezes x, 20x, multiplicar cruzado, não é assim que vocês falam? E 15 vezes 28, 420. Quem está com x, quem está multiplicando x juntinho dele, desce dividindo. 420 dividido por 20, 21. Ou podemos cortar esse zero com esse zero. 40, que vai sobrar 42 aqui, 2 aqui. 42 dividido por 2, 21. Acabou o exercício? Não. Encontrei a frente do lote 1 para a rua B, 21 metros. Agora eu preciso descobrir a medida y. Então eu vou lá. 20 está para 25, assim como 28 está para y. 20 vezes y, 20y. 25 vezes 28, 700. 700 dividido por 20, 35. Quem está multiplicando, 10 dividindo. Ou, cortando a mesma quantidade de zero, eliminando. Né? É a mesma coisa que dividir tudo por 10. Esse zero, cancelando esse zero com esse, 70 dividido por 2, 35. Então, a frente do terceiro lote para a rua B valerá 35 metros. Terminamos aí essa atividade. Próxima. Na figura abaixo, as medidas assinaladas são dadas em centímetros. AB é paralelo a DE. Realmente, não se cruza, não tem ponto em comum. Se BD é igual a 7 centímetros, então x é igual a... Vamos analisar, observar o que nós conhecemos. O segmento AC mede 4, o segmento BC mede x, o segmento CE mede 6. Então, vamos lá para o nosso desenvolvimento. Separando as retas que se cruzam para evitar qualquer confusão. Então, vamos lá. Na A, né, na reta A, na transversal A, vou seguir um alinhamento dela. Eu tenho quais números? 4 e 6. Então, A, 4 e 6. Ó, seguindo o alinhamento dela, 4 e 6. Agora, eu vou pegar a transversal B. Vou seguir um alinhamento. Eu tenho x e nada. X e o segmento CD não tem nenhuma representação. Então, x e aqui nada. Mas o exercício nos falou que BD, BD valerá 7. Então, de B até D vale 7. Sendo assim, eu vou montar a minha proporção. X está para 7. Observem que esse exercício difere dos outros, porque aqui eu vou trabalhar com total. Eu vou trabalhar parte de um segmento, que é x, com o seu total, com a soma, né, dos dois segmentos, x mais essa parte que eu desconheço. A soma desses dois é igual a 7. Então, x está para 7, assim como 4. Professor, posso pegar 6? Está para... Não. Se eu peguei x para 7, eu vou pegar 4, está para o total. Qual é o total desse lado? 4 mais 6.
Então aqui eu não trabalho 4 está para 6, assim como x está para essa medida. Não, porque eu não tenho ela. Então eu vou trabalhar segmento com total. Segmento com total. Professor, eu peguei x está para 7. Eu posso pegar 6 está para 4 mais 6? Não. Você vai pegar 4 está para 4 mais 6. Por quê? São segmentos proporcionais correspondentes. Então, x para 7, 4 para o total. Para 10, que é 4 mais 6. Então, nós teremos aí 4 mais 6, 10, né? X vezes 10, 10x igual 7 vezes 4, 28. X é igual a 28 dividido por 10, 2,8, que é a alternativa E, né? A alternativa E. Observem também que nós podemos fazer, seguindo o mesmo alinhamento, né? 4, né, está para o total, assim como x está para o total. Mas para evitar qualquer tipo de confusão e dificuldade ao analisar, ao olhar o exercício, ao visualizar, fica mais fácil ter percepção geométrica separando. Alternativa E. Quinta atividade. Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto. Então, tem uma antena de TV, aqui está o meu bloco de concreto, como mostra a figura. Esse bloco tem 1 metro de altura, aqui ó, o bloco, 1 metro de altura. Em certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros. Então, essa antena projetou uma sombra de 6 metros. Enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metro. O bloco projeta uma sombra de 1,5 metro. Nessas condições, qual é a altura da antena? O que eu quero? A altura da antena, daqui até aqui. Então, eu vou aplicar um modelo geométrico, copiar o que o exercício nos deu e montar minha proporção, né? Virei ele aqui, girei ele, né? Fiz um giro aqui, uma rotação para ficar mais fácil a percepção geométrica. Então, aplicando o teorema de Tales, retas paralelas cortadas por transversais determinam segmentos proporcionais. Vamos montar a nossa proporção. 1 está para x, assim como 1,5 está para 6. Agora eu vou multiplicar cruzado, né? 1,5 vezes x, 1,5x. 6 vezes 1, 6. E 6 dividido por 1,5, 4. Né? Quem está multiplicando o x desce dividindo. Professor, mas como faz essa continha? Eu tenho que procurar manter a mesma quantidade de números depois da vírgula. Se aqui eu tenho 1, que é o 5, aqui eu coloco 0 e corto a vírgula. Vai ficar 60 dividido por 15, 4 metros. E daí, finalizamos a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até mais.